Preparados agora para a nossa oficina de texto? Aquele momento bem legal que a gente escreve e a gente entende o tipo de texto que a gente escreve. Hoje a gente vai trabalhar reconto, tá bom? Para isso, eu preciso que você abra a sua apostila, volume 3, língua portuguesa, na página 23, que será o ponto de partida para a produção do nosso texto hoje. Acompanhem com bastante atenção o passo a passo dessa atividade muito divertida. Antes de começarmos com a nossa atividade na apostila, nós precisamos saber o que é reconto. Como o próprio nome diz, é um reconto, é o ato de contar novamente. Então, vamos lá? O reconto de histórias possibilita as crianças a usar a imaginação, fazendo uma narrativa de uma história que já foi contada por alguém. Certamente, vocês já ouviram diferentes versões da história de João e o Pé de Feijão, não é verdade? Agora que você já sabe o que é um reconto, chegou a nossa vez de praticar, ou seja, de começar a produzir o nosso texto. Vamos lá. Reconto, então, é o ato de contar novamente uma história. Vamos lá. Chegou a hora de recontar o conto quando fiz 7 anos para os colegas. Depois de praticar em sala, a ideia é contar a história aos familiares e amigos, ou seja, essa atividade você vai praticá-la agora com as pessoas que são próximas a você, tá bom? Exercício número 1, recorte as frases da margem desta página e organize-as de acordo com a ordem em que acontecem no conto. Você tem uma sequência de frases presentes na lateral da sua folha, página 13. Você vai pausar o vídeo, recortá-las agora e pegar a sua cola, pois nós vamos organizar os fatos de acordo com o que acontecem no conto. Pausa o vídeo agora e faz o seu recorte. Depois do recorte pronto, vamos agora organizar esses acontecimentos dentro do quadro. Você vai colar as frases na sequência correta. Então, o primeiro fato que acontece nesse conto é o quê? O menino com o avô na oficina. Pega a frase onde está escrito o menino com o avô na oficina e cola onde está o número 1. Número 2, o avô presenteia o menino. Cola aqui no número 2. Número 3, o menino fica com raiva. Número 4, o avô recebe a visita do neto. Número 5, o avô morre. Número 6, o menino reconhece o valor do presente. Então, cole todas as frases na sequência de 1 a 6, de acordo com o que nós acabamos de comentar, tá bom? Exercício número 2, você vai se reunir, aliás, você vai fazer sozinho, mas nós já falamos bastante sobre esse conto quando fiz 7 anos, não é verdade? O que você vai fazer? Você vai contar para quem está do seu lado agora, para quem está próximo a você, como é o conto quando fiz 7 anos. O que eu quero que você leve em consideração, a ordem que você obedeça para que você reconte isso para quem está próximo a você. Releia o conto. Primeira coisa, releia o conto. Nós sabemos que ele está dividido em 4 partes, não é verdade? Você vai reler todas as partes deste conto, primeiramente. Depois, você vai informar o título da história. Você vai apresentar o personagem principal. Você vai descrever o que aconteceu com o personagem, lembrando-se da ordem em que os fatos ocorreram. Você vai falar de uma maneira clara, usando gestos e expressões para tornar a contação mais interessante, tá bom? Então, a sua primeira atividade é oral. Você vai fazer o reconto oral, você vai recontar essa história quando fiz 7 anos para quem está mais próximo a você, tá bom? Por fim, depois de contar essa história para alguém, nós vamos passar para a parte da produção no seu caderno, onde você também vai obedecer
todos esses passos e eu vou explicar novamente para você agora. Então, vamos lá praticar agora? Caderno de oficina de texto, vocês vão praticar esse gênero textual reconto, tá bom? Como o próprio nome diz, e a gente vai fixar agora, é a arte de contar novamente uma história. Tá, professora, mas eu posso acrescentar novos fatos? Não. Você vai contar novamente obedecendo fielmente os acontecimentos dessa história, inclusive o título e a ordem desses acontecimentos. Então, o que eu quero que você faça? Você vai, primeiramente, escrever o título, que é o quê? Quando fiz 7 anos. Obedeça o título da história. Após fazer o título, você vai pular as 2 linhas, que a gente sempre pula entre o título e o início da produção, e produzir para mim 3 parágrafos. Como eu sempre ensino para vocês, toda história precisa de quê? De uma introdução, de um desenvolvimento e uma conclusão. São, então, 3 parágrafos. Ah, eu posso escrever somente uma linha em cada parágrafo? Impossível. Porque você está fazendo um reconto, você está contando novamente uma história que você leu em 4 partes. Então, pelo menos 10 linhas, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, primeiro parágrafo é onde você vai apresentar o quê? Aí, o início de toda a história. É onde você vai contar para mim sobre o que vai tratar essa história. Então, nós temos o personagem principal, que é o menino, certo? Nós temos o avô e toda a história gira em torno deles. O que acontece inicialmente? O menino está na oficina e convida o avô para a festa de aniversário, não é? O que acontece depois? O avô dá a ele um presente. Não é verdade? Desenvolvimento agora. Segundo parágrafo. Que é esse presente? Como ele se sentiu com relação a esse presente? Ele fez uma festa de aniversário. O avô não foi. Ele ganhou vários outros presentes que ele gostou mais, porque eram presentes mais novos, mais interessantes, mais legais, mais modernos. E o que acontece? O que aconteceu com o presente do avô? O que acontece no final dessa história? O que aconteceu depois de tudo isso? Lembram que ele retornou à casa do avô, não é verdade? Tentou falar com o avô, mas não conseguiu. O avô faleceu. E, depois de anos, porque essa história é contada por um adulto, depois de muitos anos, qual foi o único presente que ele guardou? Tá? Então, primeiramente, antes de produzir tudo, leia de novo a história com bastante atenção. Não se esqueçam de quem são os personagens principais, certo? Eu vou voltar lá no quadro onde eu quero que você obedeça essa ordem, tá bom? Este é o quadro que você vai observar para que você produza o seu reconto. Você vai, primeiramente, reler o conto. Você vai informar o título da história. Qual é o título da história? Quando fiz 7 anos. Obedeça o mesmo título. Quando fiz 7 anos. Próximo passo, você vai começar os 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai falar quais são os personagens, quem são os personagens principais? O menino e o avô. Descrever o que aconteceu com o personagem, lembrando-se da ordem em que os fatos acontecem. Por quê? Não diferente do conto, o reconto tem que apresentar os personagens, tá bom? E ele tem que apresentar o que aconteceu com o personagem e a ordem correta do que aconteceu com ele, certo? Essa é a atividade que você vai copiar no seu caderno de oficina de texto. Então, vamos lá, como de hábito, oficina de texto, reconto, bem no meio, sublinhado, certo? Reconto, pulando a quantidade de linhas que a gente já tem o hábito de pular, não se esqueça disso. Chegou a hora de recontar o conto quando fiz 7 anos. Eu pedi primeiramente que você obedecesse o título do conto, não é verdade? Então, o título do conto é qual?
quando fiz 7 anos. Esse é o título centralizado, então, meio da folha, sublinhado. Você vai começar a sua produção depois de pular 2 parágrafos também. Eu pedi para você que escreva 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, pulando as linhas, primeiro parágrafo de 2 dedos, introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento. Terceiro parágrafo, conclusão. Lembrando que a introdução você conta de forma sucinta, de forma resumida, o que vai acontecer dentro dessa história. Desenvolvimento é o ápice da história, aquele clímax, aquilo que acontece de mais interessante. Conclusão, o final da história. Como foi o início desse conto quando fiz 7 anos? Como foi o desenvolvimento dele? O que aconteceu de emocionante nessa história? E qual foi o final? Lembra sempre de ser fiel à história original, tá bom? E no final dessa história, o que eu quero que você faça? No final desse reconto, qual é a sua atividade principal? Ilustração. Então, escrever os 3 parágrafos, por fim, ilustração. Professora, quantas linhas deve ter essa produção? Pelo menos 3 a 4 linhas cada parágrafo. Professora, eu escrevi mais que isso. Ótimo. Menos que isso? Não. Impossível você contar essa história com menos de 12 linhas, ou seja, com menos de 4 linhas em cada parágrafo, tá bom? Então, 4 linhas na introdução, 4 linhas no desenvolvimento, 4 linhas na conclusão. Terminada a sua atividade, foto de todos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.